Então vamos para o nosso terceiro caso, então, Lauren. Agora voltando ao que a gente estava comentando lá do VOP, talvez, né? A gente está aqui com o terceiro caso, vocês vão ver aqui embaixo, seu Jorge, 75 anos, hipertenso, chega na consulta, né, medicado, tudo, mas assim, chega na consulta com uma pressão de 16/7 e relata episódio de tontura ao se levantar e cansaço após as refeições. Cansaço após as refeições, pra mim, isso aí já é uma DAC murcha arterial já. E a gente pode ter esses sintomas aí de baixo débito aí por conta do roubo de fluxo sanguíneo pro mesentério. E aí? Então, o paciente idoso, né, hipertenso, e tá com episódio de tontura ao levantar. Isso aí é muito comum, né, que a gente vê como queixa dos pacientes no consultório. Uhum. Hipertensão e hipotensão postural, né? Faz o quê? Diminui o antipertensivo, aumenta o antipertensivo. Faz pico de hipertensão, depois cai a pressão. Isso é bem comum. Então, eu vou até puxar essa questão da hipotensão postural antes de falar das metas, né? Tá bom. Porque esse é um ponto que dificulta um pouco o manejo mesmo do tratamento da hipertensão do idoso. Então, a gente tem 3 situações que eu costumo trazer como exemplos de pacientes com hipertensão mal controlada e hipotensão, e a gente vai manejar de formas diferentes. Então, a primeira situação é aquele paciente idoso com pseudohipertensão. Então, só lembrando lá da propedêutica, por conta da rigidez arterial, a gente pode ter uma superestimação do valor da pressão arterial sistólica quando a gente mede através do método auscultatório, né? Uhum. Então, lembrando, quando a gente vai fazer o método palpatório para estimar a pressão sistólica, o manguito vai colabar a artéria braquial e a gente vai desaparecer o fluxo sanguíneo, vai desaparecer o pulso. Mas daí, no paciente idoso, pode ser que você consiga palpar ainda a artéria porque ela está rígida, que é o que a gente chama, né? Que é o que a gente chama da manobra de Osler. E aí, por conta disso, você acaba superestimando a pressão arterial sistólica daquele paciente idoso. Se você fosse medir essa pressão central, ela estaria menor. E aí, o que é que acontece? No paciente idoso que tem pseudohipertensão, às vezes a gente acaba enturrachando ele de antipertensivo, ele começa a fazer hipotensão postural, começa a ter sintomas de hipotensão postural, e a pressão ainda está um pouco alta na consulta, mas na verdade ela está falsamente alta. Uhum. Então, nessa situação, eu confesso que eu acho a manobra de Osler meio fantasiosa, assim, eu não consigo avaliar isso, não. Mas, assim, a fisiopatologia que gera o que em teoria deveria existir faz todo sentido. Perfeito. Então, se é um paciente idoso que chega na consulta e está ali com a pressão um pouco acima da meta, mas tá fazendo sinais de hipotensão postural em casa, ou até mesmo hipotensão pós-prandial, que a gente vai falar um pouco mais na frente, já tem que acender a lanterninha para pensar na possibilidade de pseudohipertensão. E daí não a gente não vai fazer uma medição central da pressão para confirmar isso, mas você vai tolerar valores de pressão mais alto, pensando na hipótese da pseudohipertensão e sabendo que provavelmente a pressão dele é mais baixa do que aquilo. Uhum. Você não vai deixar ele fazendo hipotensão postural e desmaiando em casa. Então, essa é uma situação. A outra situação bem comum é o paciente idoso que está utilizando outras medicações que não os antipertensivos que podem causar hipotensão postural. Aí a gente tem uma bíblia, né? Então, os anticolinérgicos que a gente usa para tratar incontinência urinária de urgência, antidepressivo tricíclico, uma série de psicotrópicos que podem causar hipotensão postural no idoso. E aí a gente vai fazer trocas inteligentes, né? Então, tá usando o anticolinérgico oxibutinina para incontinência urinária, vou trocar pela mirabegrona, que é um beta-3 agonista. Ou vai suspender também, a depender. Tem uma série de medicações inapropriadas no paciente idoso que causam hipotensão postural e que devem ser preferencialmente suspensas, né? Então, avaliar isso. E às vezes, não privar o paciente de um antipertensivo, que vai trazer benefício na redução de lesão em órgão-alvo, para estar mantendo uma medicação Perfeito. Que é inapropriada e que está causando hipotensão postural. Faz uma queda, bate a cabeça, quebra o fêmur. Exatamente. Então, avaliar lá a polifarmácia e ver se tem alguma outra medicação que possa justificar o sintoma. E uma terceira situação é o paradoxo do idoso, que é a hipertensão mal controlada causando hipertensão supina e que pode acontecer em concomitância com a hipotensão postural, né? Então,
aquele paciente idoso que já tem uma redução da sensibilidade dos barorreflexos, né? E tá com a hipertensão mal controlada, quando ele vai dormir, que fica na posição supina, tem um aumento do retorno venoso e aqueles barorreceptores já não conseguem perceber tanto esse aumento de volemia, e aí aquele paciente ele permanece hipertenso na posição supina durante a noite, aquilo ali vai estimular a sobrecarga cardíaca com aumento de produção de peptídeos natriuréticos, com aumento da diurese, principalmente de manhã, que pode acabar gerando uma hipotensão postural reflexa. Acho que eu não sei se eu poderia dizer reflexa, mas enfim, como consequência acaba gerando uma hipotensão postural. Aí essa é uma situação um pouquinho mais difícil de manejar. Aí eu peço até a sua opinião aí de cardiologista que manja mais que eu. Mas e ainda você comentou de medicações, mas a gente também tem as medicações clássicas, né? Como diurético, por exemplo, também, que acaba também espoliando às vezes da volemia do paciente. E eventualmente alguma situação de desautonomia, né? Então tem paciente com amiloidose, Parkinson, diabetes, que eventualmente pode estar também contribuindo para algum grau também relacionado a isso. Inclusive, eu também peguei um caso assim que o paciente veio para mim por síncope no fim, e era isso, era uma pseudohipertensão. Chegou numa consulta, nem sei se era pseudohipertensão, talvez fosse até uma hipertensão de jaleco branco até, e aí entucharam ele, acharam que ele era classe 3 de estágio 3 de hipertenso, e entucharam ele com 2 classes de medicação em dose full, e o paciente estava sincopando em casa. E aí veio achando que estava precisando de marca-passo e tal. Fui medir a pressão dele sentado 9/6 já. Quando levantou 5/3. Aí, resolvido. O problema do paciente era tirar a medicação. E aí, prevenção quaternária já resolveu o problema ali. Mas isso é bem comum. Lembrando que mais de 60% dos pacientes acima de 60 anos vão ter hipertensão. Então, sem dúvida, você que está vendo aqui, vocês vão ver pacientes hipertensos. E, com certeza, um caso ou outro, pelo menos, se você atender consultório, você vai ver pacientes que estão fazendo hipotensão postural relacionado ainda mais com a idade também. Zé, e o que é que você faz nessa situação? O paciente que tem a hipertensão, tem hipertensão mal controlada, faz hipertensão supina e hipotensão postural nessa situação. Uma coisa que me ajuda muito é o mapa, para a gente tentar guiar um pouquinho mais em relação a isso e, eventualmente, se for um nível pressórico não tão elevado, a gente acaba tolerando mais também. Como você comentou, mas, eventualmente, a gente acaba tendo que deixar medicações mais... Você vai tentar entender, fazer como uma cronoterapia, talvez, assim, entender melhor qual período do dia que fica um pouco mais controlado e tentar, às vezes, deixar uma medicação mais para aquele período. Lembrando que não tem evidência da gente fazer uma cronoterapia de rotina, mas, eventualmente, você poderia individualizar isso e tentar deixar o período que o paciente ficaria mais em risco de ficar com pressão de 20, por exemplo, de sistólica, 19 de sistólica, eventualmente você pode tentar cobrir melhor nesse período e à noite, ou então à noite, que ele fica em posição supina, que ele fica mais hipertenso, pode deixar antihipertensivo pro período da noite. Então, acho que o mapa ajuda bastante em relação a onde você vai estar pisando melhor ali. Eu faço isso, deixo um antihipertensivo à noite. Agora, eu faço algumas orientações que eu não sei qual o grau de evidência disso, mas levar a cabeceira à noite para diminuir um pouco o retorno venoso, né? Isso evitar... eu vi alguns casos já que eu trabalho em uma UTI também cardiológica que acaba pegando muito paciente com policomorbidades, idoso frágil, eventualmente neuropatas, e isso acaba a gente vendo também. Tem paciente com desautonomia que às vezes a gente vai pranchar também, paciente faz hipertensão ou choca na hora que também faz a prancha ortostática, então isso aí muito a gente acaba, no geral, tolerando e no geral também no consultório tentando individualizar mais com o mapa, que aí ele vai te auxiliar mais. Porque a gente sabe que um paciente, digamos assim, vamos pegar um cara de 85 anos, beleza, o cara ele é hipertenso por muito tempo. A gente acredita que o maior risco que ele pode ter num curto prazo, às vezes, é de ter uma síncope, que nem hipoglicemias, né? Então, acho que nessas horas aí, a gente acaba sendo um pouquinho mais permissivo com a pressão dele. Então, não, esse 15, 16 aí de sistólica é dele, não vamos intervir, porque também se intervir vai ficar hipotenso, depois tem queda, e aí tem muito mais complicação também. E eu acho que uma coisa que acontece bastante, Zé, também que a gente como médico, de uma maneira geral, não pensa, é a hipotensão pós-prandial. A gente lembra... Essa daí eu não sabia, não. A gente lembra muito da hipotensão postural, mas poucos médicos lembram da hipotensão pós-prandial. Pra mim isso é um dumping, tipo de bariátrica, por exemplo. É quase isso. Mas ela é relativamente prevalente. Tem estudo mostrando aí prevalência de até 30% de hipotensão pós-prandial.
em idosos institucionalizados. Então, é uma causa frequente de hipotensão com queda e síncope em paciente idoso. Então, o que é que acontece? Quando o idoso come, o idoso que já tem uma desautonomia, né? Ele acaba tendo, grosseiramente falando, um direcionamento do fluxo sanguíneo para a circulação esplâncnica para fazer a digestão e falta sangue na cabeça. É mais ou menos isso. Que é o conceito da angina pós-prandial também. Exatamente. É mais ou menos o mesmo raciocínio. E aí, isso pode causar uma queda de pressão. Normalmente acontece de 30 minutos até 2 horas após a refeição e pode gerar até mesmo síncope. Eu já tive paciente fazendo síncope por hipotensão pós-prandial. E tem a ver com uma refeição muito copiosa? Tipo, o cara fez uma libação ali, foi na churrascaria, arrebentou. Idoso normalmente... O idoso frágil que faz hipotensão postural, ele não vai na churrascaria. Entendi. Foi às Tomou vezes um macarrão. Misturou Nutren com Nutridrink, com enxúria. Não, brincadeira. Mas assim, isso aí é um fator de risco, inclusive já entra no tratamento. Perfeito. Normalmente isso acontece após refeições mais copiosas, principalmente ricas em carboidrato. Então, quando a gente suspeita, o ideal é pedir a mapa, e aí daí orientar o familiar a anotar bem direitinho no diário o horário das refeições, o horário que tem sintoma para a gente poder correlacionar. Mas a minha suspeita clínica é alta, eu já posso manejar. A maioria das medidas vão ser não farmacológicas. Então, eu oriento fracionar a refeição, deixar a refeição menos rica em carboidrato. Dá para a gente orientar água gelada, antes ou depois, normalmente antes, né, da refeição, principalmente as refeições mais copiosas. Um cafezinho também, porque estimula a vasoconstricção. Nos pacientes refratários, a gente pode usar o Florinef, né, como a gente usa na hipotensão pós-prandial. Eu tento evitar, porque, enfim, tem uma série de outros efeitos colaterais, mas se for refratário, dá para usar também. Maravilha. E aí, acho que agora a gente pode passar, então, só pra gente fechar aqui desse tópico, do que as diretrizes comentam, né? A gente tem aqui, que a gente trouxe 2 diretrizes, a gente tem a da Sociedade Europeia de Hipertensão e a brasileira de hipertensão. Eu puxo aqui a da brasileira de cardiologia e aí você comenta da europeia, mas que a gente tem aqui, então, primeiro, a gente tem que entender se o paciente ele tem um risco cardiovascular aumentado ou não, né? Risco alto ou muito alto. A gente vai ter uma meta de pressão e um trigger para a gente começar a tratar. Então, risco alto, a gente acaba tratando um paciente aí com uma pressão acima de 140/90, ou então um idoso frágil, a gente acaba sendo mais permissível, como a gente comentou, esperando acima de 160 ou por 90, com a meta de também avaliando se é um paciente que ele é fit ou ele é um idoso frágil. A gente acaba deixando, por exemplo, o idoso frágil, a gente acaba deixando uma meta mais permissiva, a gente não fica com uma meta tão agressiva, a gente não vai chegar naquela meta do sprint de menor do que 13/8, por exemplo. No idoso sem fragilidade, aí não, a gente acaba, no idoso sem fragilidade, mais jovem, com fator de risco, por exemplo, a gente acaba tendo uma meta igual à da população geral, abaixo de 13/8, por exemplo, e num paciente um pouco mais idoso, mas que ainda assim não tem fragilidade, a gente também, pelo risco de hipotensão postural, síncope e queda, a gente acaba deixando uma pressão aí entre 13 e 14 de sistólica e 70 e 80 de diastólica também. Sempre focando em evitar a hipotensão postural, né? Em tentar não prejudicar ainda mais o nosso paciente. E aí, Lauren, o que mais você tem para contar de outras diretrizes aí ou de outros estudos? Eu acho que é interessante trazer um pouquinho da evidência científica dos estudos mais recentes que tentaram identificar aí qual seria a melhor meta de pressão para o paciente idoso. Então, nem vou entrar tanto nos estudos mais clássicos, mais atuais, né, como o Rivet, que foi a partir dele que veio aquela meta mais parcimoniosa de 150 de sistólica, 150 por 80, mas até então, antes do sprint, né, que eu acho que foi de 2015 a 2016, a gente tinha essa visão de que a meta de controle de pressão no idoso tinha que ser mais parcimoniosa do que no indivíduo de meia idade. E aí veio o sprint, que comparou lá uma meta mais intensiva, com PA sistólica menor que 120, versus padrão, que era menor que 140, se eu não me engano, né? E mostrou que a meta intensiva de pressão era melhor para reduzir desfechos cardiovasculares. O sprint, ele incluía pacientes com mais de 50 anos, então a média de idade foi um pouco mais alta. E teve um subestudo do sprint, que foi o sprint sênior,
que pegou só os pacientes com mais de 75 anos e mostrou que o benefício era mantido nesse perfil de pacientes. E ainda teve uma análise exploratória onde eles pegaram os pacientes, a boa parte dos pacientes do Sprint tinham um índice de fragilidade registrado. Legal. Então, eles pegaram e dividiram os pacientes em frágeis e robustos e com velocidade de marcha reduzida ou velocidade de marcha normal. E não houve interação entre os grupos, ou seja, o benefício era mantido mesmo nos pacientes frágeis e mesmo nos pacientes com velocidade de marcha reduzida. É análise de subgrupo, Claro, né? fizeram hipótese e tudo. Exatamente. Mas eu acho que já chama atenção para a gente pensar que o benefício do controle mais intensivo da pressão no idoso também vai valer. No Sprint, obviamente, os efeitos colaterais foram mais frequentes no paciente com controle mais intensivo. E tem aquela crítica, né? Foi medido sem o médico, com aparelho automático. Então, provavelmente, aquele 120 do estudo é o 130 de vida real, que é aquela diferença que dá da medida do efeito de jaleco branco, né? Uhum. E depois do Sprint veio o STEP, mais recentemente. O diferencial do STEP foi que ele analisou apenas pacientes idosos, então incluiu pacientes com mais de 60 anos, e ele mostrou o benefício na redução de MACE também, com a meta mais intensiva da pressão arterial. E aí agora em agosto saiu o Sprint Trial, que também foi na mesma linha de raciocínio e que mostrou também o benefício do tratamento intensivo. Então, com os resultados desses estudos, principalmente o Sprint, que foi o pioneiro aí, né? As diretrizes vêm mudando um pouquinho as metas de controle de pressão no paciente idoso. Eu, particularmente, gosto da recomendação da europeia, porque é o que eu sigo na minha prática e eu acho ela muito de bom senso, porque o que é que ela fala, assim, de uma maneira geral? Eu vou ter como objetivo uma PA menor que 140 por 80. Mas se o paciente tolera, eu tento menor, que 130 por 80, porque eu sei que 130 é melhor do que 140. Se ele não tolerar, ok, a gente já tem benefício com 140. E evitar sempre abaixo de 120 por 70. Então, eu acho uma recomendação de bom senso, é o que eu levo para a minha prática. Eu entendo que o benefício do controle da pressão é um benefício de uma variável linear, digamos assim, né? A gente sabe que quanto menor, melhor, não é aquela coisa dicotômica, né? A partir de tanto é bom e acima de tanto não é bom. Não, Perfeito. 14 é melhor do que 15, 13 é melhor do que 14, né? Até 120 por 70 a gente vai tendo benefícios. Então, eu vou conforme a tolerância do paciente. Maravilha. E tem alguma tendência, assim, da gente fazer terapia combinada ou monoterapia? Tem alguma outra coisa também em relação a isso? Ou a gente segue que nem na diretriz brasileira, né? Então, se um paciente de alto risco, dupla terapia, ou estágio 2, por exemplo, dupla terapia também? A diretriz brasileira, ela põe como via de regra iniciar a terapia combinada, né? Mas ela põe monoterapia, se não me falha a memória, no paciente octogenário, maior ou igual a 80 anos, e eu acho que no frágil. Acho Legal. que, se não me engano, nessas duas Pra ir com mais condições, calma. ela coloca como iniciar com monoterapia. Perfeito. E acho que é isso que a gente tem para falar de hipertensão, né? Então, acho que vem quebrando esse paradoxo aí da fragilidade, né? Então, até mesmo o paciente frágil vem se beneficiando. E uma coisa que a gente acabou de falar também, que na FA, a gente acaba vendo que os estudos também mostram que em pacientes frágeis também se beneficiam de anticoagulação. Então, também vão se beneficiar de um tratamento mais agressivo da hipertensão também. Então, a tendência está indo para esse lado, provavelmente, né? A gente acabar deixando a fragilidade, não levando tanto em consideração na meta e no trigger para a gente começar. Obviamente que vamos individualizar isso. Um paciente que vai ter uma sobrevida aí de, sei lá, 6 meses, a gente também não vai se estressar tanto quanto o paciente idoso que tem 60 anos, né? Então também tem que ter um pouco de bom senso, que é uma população bastante heterogênea também.